Irmãos e irmãs, estendemos a todos o nosso abraço fraterno, pedindo a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. Como hoje, desde 1910, se comemora, no dia 8 de março de cada ano, Dia Internacional da Mulher, então nós preparamos uma breve reflexão sobre a importância da mulher dentro da trajetória do movimento espírita. Vale, antes de mais nada, destacar que a mulher é responsável direta para que o espiritismo se consolidasse e para que o ideário espiritista se difundisse na Europa e em todo o mundo, sobretudo aqui no Brasil. Haja visto que nas casas espíritas ainda numericamente prepondera a presença feminina em detrimento da masculina, embora desde algumas décadas essa situação já esteja se invertendo. A mulher tem sido vítima de submissão e menosprezo ao longo de toda a história, nas mais diferentes culturas. No primeiro texto da Torá, primeiro livro da nossa Bíblia, lá no Antigo Testamento, Gênesis, narra, ao apresentar o mito da criação, que Deus criou o homem. O início do texto é bem claro: Deus criou o homem. Mas não tinha lhe ocorrido, segundo a narrativa mitológica, a ideia de criar a mulher. Então, mais lá, avançando alguns capítulos no Gênesis, é que Deus observa que o homem está sozinho, está triste, está cabisbaixo e resolve, então, criar a mulher. Então, nessa proposição do Gênesis, Deus criou a mulher bem depois de ter criado o homem e para lhe servir, para lhe fazer companhia. E nós sabemos que a nossa cultura é herdeira direta, e a nossa civilização é herdeira direto da tradição judaica, mais tarde também é cristã. E esse mito da criação do homem, conforme está lá no primeiro livro da Bíblia, serviu muitas vezes para justificar a posição de predomínio do homem sobre a mulher, a posição de subserviência da mulher em relação ao homem. Mas nós sabemos que o que está presente ali é uma narrativa bíblica que precisa ser melhor interpretada. E essa condição, exceção feita em algumas culturas estudadas por etnólogos e antropólogos, que tem uma orientação matrilinear, em que a mulher tem um espaço mais destacado dentro da comunidade, exceção feita a essas culturas, majoritariamente, em todos os povos, em todas as tradições, em todas as culturas, a mulher, ao longo do tempo, esteve numa condição de subalternidade. E isso vigorou no Ocidente até o século XIX. O século XIX é um século especial em muitos sentidos. É o século em que as ciências estão se estruturando, é o século que o homem está se emancipando do dogmatismo religioso, é o século que o homem está compreendendo melhor a si mesmo, a sua história, a sua natureza. É um século em que as instituições políticas estão ganhando um cunho mais democrático. É o século em que a mulher avança na conquista de uma condição mais igual ao lado do homem. E é justamente nesse século que começa o movimento feminista, em que as mulheres vão passar a protestar e a lutar por condições de trabalho melhores, pelo menos mais próximas das dos homens, por direitos de expressão, por direitos no campo da política, por direitos que a colocassem em pé de igualdade com um homem. Num movimento particular, ocorrido nos Estados Unidos, em Chicago, um conjunto de mulheres resolve fazer uma greve
como estava muito comum no século XIX, movimentos de protesto por melhores trabalhos contra os patrões, que nessa época exploravam em demasia os funcionários, muito mais do que na atualidade. Para se ter uma ideia, o que se pagava a uma mulher era, às vezes, menos da metade do que se pagava pelo homem, pelo mesmo serviço prestado. Então, em Chicago, numa fábrica, um conjunto de mulheres protestando e reivindicando por melhores condições de trabalho, inclusive de salário, resolve fazer uma greve. E os patrões chamam a polícia cerca o prédio e acendem fogo ao prédio e elas morrem carbonizadas. Aproximadamente 100 mulheres. Isso no dia 8 de março de 1857. Mais tarde, em 1910, quando o movimento feminista está consolidado, elegem esta data como sendo o Dia Internacional da Mulher, para comemorar aquela hediondez que foi praticada contra aquelas mulheres. Então, é Dia Internacional da Mulher em todo o mundo, menos nos Estados Unidos. Porque funciona assim para a gente, né? O que nos acontece de ruim, muitas vezes nós não queremos lembrar. E os Estados Unidos, em sua trajetória histórica, os episódios mais truanescos eles fazem questão de ignorar, fazer vista grossa, como se isso fosse apagar o que aconteceu. Então, este episódio, não obstante a sua característica de crime, de violência, de brutalidade contra a mulher, ele favoreceu em muito, né, o avanço dos direitos da mulher. Então, esse episódio está registrado nos anais da história e serve, né, como uma espécie de recorte que evidencia, né, a condição de desumanidade frente à mulher. Algo que foi extremo, mas que, de certa forma, refletia no mundo a forma como a mulher vinha sendo tratada. E, nesta mesma época, na segunda metade do século XIX, está se difundindo em todo o mundo as manifestações espíritas. E as crenças e as ideias espíritas estão se disseminando pelo mundo por força dessas manifestações. No próprio Estados Unidos, em 1848, se verifica o famoso episódio com a família Fox, em que, no lar dessa família, de vertente protestante, começa a surgir vários ruídos. E as meninas que, sem o saber, serviam de medianeiras para a força que através dela se comunicava, que era um ser espiritual desencarnado, que fora assassinado naquela casa onde a família morava e que não conseguia perdoar os seus antigos agressores. E ele permaneceu ligado àquela casa onde seu corpo estava sepultado no porão. E ele se dava a conhecer pelas batidas, pelos sinais tipológicos que ele manifestava e que prontamente começaram a manter um diálogo com essa entidade. Então, isso em 1848, né, as manifestações espirituais a partir desse episódio que se deu em Hydesville, em Nova York, e que, de certa forma, é apontado por alguns estudiosos como o início do novo espiritualismo, que é o nome que o espiritismo tem
nos países de fala inglesa, né, na Inglaterra e nos Estados Unidos, e favoreceu muito a difusão das manifestações espíritas. Mesmo assim, isso não serviu para que a situação da mulher fosse diferente. Mas, do outro lado do mundo, lá na Europa, um professor chamado Rivaio, convidado por um amigo bastante entusiasta, chamado Sr. Carlotti, a participar dos chamados fenômenos das mesas girantes, em que os espíritos se comunicavam através dessas mesas, riu-se da fala do seu amigo e não deu maior importância, isso no ano de 1854. Mas no ano seguinte, 1855, esse mesmo professor reencontra um outro amigo, o Sr. Fortier, mais sério, mais polido, um homem muito instruído, e que lhe falava dos mesmos fenômenos, mas num outro tom, sem euforia, sem entusiasmo, sem deslumbramento, o que cativou aquele professor, que era um homem amante das letras, amante do conhecimento, amante da sabedoria. E ele combinou de participar de uma sessão, que se chamava na época Sessão de Mesas Girantes, na casa da Madame Roger, que era uma sonâmbula, cujo magnetizador era o Sr. Fortier. E lá vai o professor Rivaio, se interessa, se surpreende com o que vivencia lá e encontra nessa sessão o Sr. Patier e a Madame de Plane-Maison, que realizava na sua casa saraus literários, mas onde havia um momento em que se dedicava ao intercâmbio com a espiritualidade através das mesas girantes. E combina com eles um momento para participar daquelas sessões. E o professor Rivaio, na casa da Madame de Plane-Maison, se surpreende com o que lá presencia e vê que ali havia algo de muito sério. O que eles faziam na época era semelhante ao que as crianças e os jovens fazem hoje com o jogo do copo. Eles faziam com as mesas girantes. E lá o professor Rivaio vê que tem algo de sério naquilo. Ele percebe como que um poder oculto da natureza manifestando-se de forma inteligente através daquelas mesas. E se torna um participante assíduo daquelas sessões, onde ele vai conhecer uma outra família, a família Baudin, e vai passar a participar também das sessões que eram feitas na casa dessa família, onde serviam de médium duas meninas, as filhas do casal Baudin, Julie e Caroline, uma com 14, outra com 16 anos. Eles se serviam da chamada cesta peão, que era uma espécie de cesta de vime, no centro da qual havia um tipo de lápis utilizado para escrever sobre uma pedra de ardósia, aquelas antigas lousas que se usava na escola antigamente. E as meninas equilibravam as mãos sobre a cesta, e a cesta, independente da vontade delas, punha-se em movimento e traçava caracteres naquela ardósia, naquela pedra, que depois era passado para o papel. E ali o professor Rivaio descobre a identidade que ele teve numa outra vida anterior, quando ele fora um sacerdote druida, vivido no primeiro século antes de Cristo, quando tinha o nome de Allan Kardec, que nós sabemos hoje ser o codificador da doutrina espírita. Tudo isso para mostrar que o espiritismo nasce através do concurso das mulheres. Os médiuns mais famosos do século XIX, e principalmente da primeira metade do século XX, foram mulheres. Evidente que outros médiuns, homens, se destacaram, como Daniel Douglas Home, Staton Moses, entre tantos outros.
Mas os médiuns que mais se destacaram na segunda metade do século XIX e primeira metade do século XX foram mulheres. E o espiritismo nasceu principalmente através do concurso de médiuns mulheres. Este livro, o Livro dos Espíritos, em sua primeira versão, que era uma versão mais reduzida, que é a versão que foi publicada em 18 de abril de 1857, ele era 1/3 do que ele é hoje. Esse livro foi quase todo ele psicografado através das reuniões que o professor Rivail ou Allan Kardec participava na casa da família Baudin, onde serviam de médiuns aquelas duas meninas. Então, este livro é produto da comunicação de diferentes espíritos, mas quase que inteiramente através daquelas duas médiuns, através de duas meninas. E já na primeira versão, o livro manifestava um pensamento muito avançado para o tempo, defendendo os direitos iguais tanto para os homens quanto para as mulheres, o que evidenciava que o Espiritismo era, como ainda é, uma doutrina de vanguarda, uma doutrina que está à frente do seu tempo, uma doutrina destinada mais ao futuro do que ao momento em que surgiu e do que até mesmo ao momento presente. E isso se percebe ao longo de toda a obra pela natureza das questões, pela natureza das respostas. Para quem não conhece, é um livro de perguntas e respostas. O professor Rivail, Allan Kardec, preparava uma espécie de questionário, organizando metodicamente as questões, chegava nas sessões que eram semanais, ocorriam em noites de terças-feiras, às 20 horas, e lá apresentava estas questões aos espíritos e eram por eles respondidos. Os espíritos respondiam aquelas questões. E com o tempo, as questões que ele colecionou, ele organizou e estruturou esta obra, que nasceu no mesmo ano da chacina daquele conjunto de aproximadamente 100 mulheres lá nos Estados Unidos, em Chicago. Cerca de 46 dias depois, no mesmo ano, 8 de março de 1857, a chacina contra as mulheres, que foram vergonhosamente assassinadas, e 46 dias depois, em 18 de abril de 1857, surge o Livro dos Espíritos, confeccionado por um célebre professor, mas a partir do material mediúnico recebido através de duas meninas, através de duas mulheres. Mais tarde, em 1861, quando surge a versão definitiva do Livro dos Espíritos, em que ele vai estar dividido em 4 partes. A primeira parte tratando das causas primeiras, da origem do universo, dos princípios elementares que sustentam a nossa realidade, da criação divina de Deus. A segunda parte, que trata do mundo espiritual, trata da origem, natureza e destinação dos espíritos, da questão da reencarnação, da comunicação espiritual entre o nosso plano e as outras dimensões espirituais que nos circunvolvem, trata das influenciações espirituais que pesam sobre nós o tempo inteiro e que muitas vezes nós ignoramos, trata das relações entre o nosso espírito e o corpo físico e por aí vai, a terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Lá na terceira parte das leis morais, que seguindo a tradição judaico-cristã, Allan Kardec divide as leis divinas em 10 partes,
como ela foi dividida lá no Decálogo, ao ter sido recebido mediunicamente por Moisés sobre o Monte Sinai, Allan Kardec estrutura a terceira parte em 12 capítulos. O primeiro capítulo é uma introdução à lei divina, intitulado da lei divina ou natural, e aí começam a apresentação da compartimentação da lei de Deus feita por Allan Kardec, começando pela lei de adoração e indo até a 10ª, que é a lei de justiça, amor e caridade. E o último capítulo, que é o 12º, intitulado da perfeição moral, onde Allan Kardec aborda os caracteres do homem de bem, os caracteres indispensáveis à nossa felicidade neste mundo e no mundo que nos aguarda no mais além, no mundo espiritual. E um desses capítulos, que é o capítulo 9, é intitulado da Lei de Igualdade. E num dos itens deste capítulo, que engloba 6 questões, Allan Kardec intitula Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. O que só pelo título já demonstra a condição de doutrina vanguardista no século XIX. Porque a mulher, infelizmente, não tinha espaço. Muitas mulheres dotadas de uma inteligência atilada, quando queriam destacar-se no campo, iniciar carreira literária, por exemplo, adotavam pseudônimos, nomes fictícios de homens, para poderem ter as suas ideias aceitas e bem recebidas numa sociedade fechada e ainda machista. Não ocorreu assim com o Espiritismo. A mulher teve espaço e desempenhou um papel importante na constituição do Espiritismo, seja como médium, seja como participante ativa do movimento espírita, seja como escritora, seja como oradora, seja como alguém interessada em espalhar o ideário espiritista. Não podemos esquecer o papel que a esposa de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, desempenhou ao lado do seu esposo, Denizade Rivaio, o nosso Allan Kardec. Talvez sem o seu concurso, Allan Kardec não tivesse conseguido, talvez sem o concurso dela, Allan Kardec não teria conseguido produzir todas as obras que produziu, porque ela as revisava e fazia muitas sugestões, já que ela era muito inteligente, dominava as letras do seu tempo, era também professora e era uma pessoa erudita. Então ela desempenhou um papel tão importante no nascimento do Espiritismo como o próprio Allan Kardec, mas não é muito conhecido. Ela já esteve de perto auxiliando na revisão das obras escritas por Allan Kardec e sugerindo muitas alterações. Então, nessa narrativa, gostaríamos apenas de enfocar as mulheres do Espiritismo, os contatos de Allan Kardec, primeiro com uma sonâmbula, a senhora Roger, depois com a Madame de Paigny-Maison, uma senhora bem colocada na sociedade, que disponibilizava a sua casa para as reuniões mediúnicas, onde os espíritos se manifestavam, muitas vezes com uma finalidade mais de entretenimento do que de esclarecimento, mas que possibilitou um espaço para que as manifestações espíritas se dessem e se difundissem. De modo que, nessa época, na década de 50, as sessões de mesa girante se transformaram numa espécie de moda em Paris e todos faziam. Todas as pessoas bem colocadas na sociedade se interessavam pelas chamadas mesas girantes, através das quais se comunicavam com os espíritos.
Eles usavam uma mesa de centro, que era uma mesa pequena, uma mesa redonda, sustentada por uma haste que se abria num tripé, chamada mesa pé de galo. E os médiuns colocavam as mãos em volta da mesa e a mesa começava a se movimentar. Muitas vezes levitava, muitas vezes movia-se horizontalmente e, como dissemos, muitas vezes verticalmente, numa posição muito acima dos presentes. E tudo isso intrigava, mexia com a curiosidade das pessoas. E por isso se tornou, como dissemos, uma verdadeira moda em Paris que todos buscavam, que todos queriam praticar. Então, a Madame de Plany-Maison, mais tarde, a família Baudin, principalmente as meninas Baudin, depois uma outra jovem, adolescente, a senhorita Jacé, que auxiliou em todo o processo de revisão de O Livro dos Espíritos. Mais tarde, uma outra jovem, Hermance Dufault, que foi, talvez, a principal médium que auxiliou Kardec na segunda fase da sua obra, quando ele começa a publicar O Livro dos Médiuns, quando ele cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quando ele começa a publicar as outras obras da codificação. Essa médium Hermance Dufault foi talvez a principal médium que esteve ao lado de Kardec nessa segunda fase da sua obra. E ela, ainda jovem, psicografou uma autobiografia do seu guia espiritual, que era Joana d'Arc. Obra já traduzida para o português e disponível por várias editoras espíritas. Joana d'Arc, ditada por ela mesma, através dessa médium, Hermance Dufault. Então, ela tem um papel de extrema importância na consolidação do Espiritismo. Ainda nessa fase, existe uma outra mulher que merece destaque, vivia na Espanha, e ela é apontada por alguns dos seus biógrafos como a grande senhora do Espiritismo, porque ela teve um papel destacado na Espanha. A Espanha, onde o catolicismo era no século XIX, ainda é tão forte, tão incrustado, em que as obras de Allan Kardec, quando chegaram lá, foram queimadas em praça pública pelo bispo da cidade de Barcelona. Esta mulher, investida de grande humildade, grande coragem, vai passar a difundir as obras de Allan Kardec na Espanha e vai passar, usando o seu próprio nome, a escrever na imprensa local. E vai estabelecer vários debates com autoridades eclesiásticas, onde ela defendia com simplicidade, mas com profundidade, beleza e poesia, as ideias do Espiritismo. Era uma mulher pobre financeiramente, não tinha muitos recursos, vivia da tecelagem, da costura, junto com a sua mãe, da onde tiravam seu sustento, e tinha muitos problemas de saúde, inclusive da vista. Mesmo assim, tendo todas as condições sociais, econômicas, intelectuais, culturais, ela teve coragem de assumir publicamente a sua fé no Espiritismo, nessa nova doutrina, e passar, através dos seus recursos, através das suas possibilidades, que não eram muitas, a difundir o Espiritismo. O Espiritismo tem uma grande dívida com essa mulher, que nos surgiu o nome dela agora, Soler,
Amélia Domingues Soller, né, que escreveu uma obra fantástica chamada Memórias do Padre Germano. Né, e ela tem inúmeras outras obras. Né, e é muito curioso que ela compôs muitas poesias. Infelizmente, não há traduções para o português, mas a Federação Espírita da Espanha disponibilizou na forma de e-books. Então, todas as obras dela estão disponíveis gratuitamente para quem se interessar. Só entrar no site da Federação Espírita da Espanha que pode baixá-los. E o espanhol é uma língua praticamente gêmea da nossa, então não oferece muitos empecilhos, é fácil de ler. E ela tem muitas composições poéticas, e como ela trabalhava do raiar do sol até o pôr do sol, no seu afã da tecelagem e da costura, ela ficava durante o dia compondo mentalmente as suas poesias e de noite, à luz da lamparina, mesmo com problema na visão, ela as grafava no papel. Então, foi alguém que dedicou toda a sua vida, toda a sua obra, todos os seus recursos para produzir o conhecimento espírita e para difundir o conhecimento espírita. Né? Um dos seus biógrafos, um escritor argentino, a apelidou de a grande senhora do espiritismo, é o título da biografia que ele escreveu e vale a pena conhecer. Então, é alguém de destaque, uma mulher, né, nesse contexto que era desfavorável para que a mulher se manifestasse. E ela o fez de forma destemida, brava, corajosa, marcando o seu lugar, a sua passagem na história do Espiritismo. Mais adiante, já no século XX, aqui no Brasil, quantas mulheres têm se destacado na difusão do Espiritismo. Nós temos Zilda Gama, que foi, talvez, a primeira médium brasileira de renome nacional, que psicografou inúmeros romances de autoria espiritual de um escritor francês, Victor Hugo. É muito interessante para aquele que conhece a obra literária desse escritor francês, Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, entre outras, e quem lê as obras que ele escreveu postumamente, já desencarnado, através dessa médium, Zilda Gama, percebe a identidade de estilo literário, percebe, reencontra Victor Hugo naquelas páginas. E ela tem muitas obras e que estão esquecidas do movimento espírita, e são obras muito, muito interessantes. Uma das obras que nos ocorre agora é Na Sombra e na Luz. Outra tem o nome de Calvário, lembra, Luciano? Como? Isso, que é fantástico. Outra, Almas Crucificadas, e por aí vai. São obras extraordinárias, são obras de fôlego, né? Obras, cada uma delas com mais de 400 páginas, em que se patenteia o escritor Victor Hugo após a morte, provando a sua sobrevivência através daquelas páginas. E são obras que não há como não se comover. Então, Zilda Gama atuou diretamente na consolidação da Federação Espírita Brasileira, recebendo muitas orientações espirituais de diferentes espíritos que auxiliaram a organizar o que hoje é a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Outra médium de destaque, Ivone Pereira, que escreveu também dezenas de obras, na verdade como medianeira, psicografando
espíritos como Leon Tolstói, Charles e outros, e as suas obras mais autobiográficas, como Devassando o Invisível, onde ela narra suas experiências no campo da mediunidade, são fantásticas. Valem a pena ser lidas e conhecidas. Uma das suas obras que segue atual e que as pessoas ainda procuram, e que foi uma obra que ela psicografou lá na década de 20, escrita também por um escritor português desencarnado que se suicidou, Camilo Castelo Branco, que escreveu, quando encarnado, dezenas de obras, entre elas Amor de Perdição, Amor de Salvação, entre tantas outras, e ele não aguentou, né, o peso da provação da sua existência e se suicidou. E lá na década de 20, ele se apresenta para Ivone Pereira e passa a ditar-lhe uma obra extraordinária que ficou por mais de 30 anos engavetada. Uma obra que ficou conhecida como Memórias de um Suicida, onde ele narra o despertar espiritual dele no que ele chamou de Vale dos Suicidas, onde ele narra o que demonstrou ser comum em todos os relatos feitos por suicidas que se manifestaram através da mediunidade. Narra que eles ficam vendo o episódio derradeiro através do qual eles se tiraram a vida como uma forma de pensamento que os escraviza, eles ficam fixos naquilo até dali conseguir se libertar. Narra todo o processo de socorro que ele e outros espíritos na mesma condição dele receberam e foram levados, então, para uma colônia no mundo espiritual. É uma obra extraordinária, recebeu merecidamente pela Federação Espírita Brasileira uma nova edição, e é uma obra também de fôlego, e que precisa ser conhecida, precisa ser lida, precisa ser assimilada. Hoje, no movimento espírita, quantas mulheres se destacando, no Sueli Caldas Schubert, com várias obras publicadas e que promove um grande movimento de difusão do espiritismo em todo o país. Nesse fim de semana eu estava no Rio Grande do Norte, né, em missão evangélico espírita, né, difundindo a nossa doutrina. Então a mulher tem um papel destacado no movimento espírita brasileiro. E nós sabemos que ele é sustentado em grande parte pelas mulheres. As casas espíritas aqui da nossa região, todas elas se mantêm também através do concurso das mulheres, né, em todos os setores de trabalho da casa espírita, né, desde do trabalho mais voltado para o voluntariado, a parte mais social, até os trabalhos de exposição evangélica, de mediunidade, de administração do centro espírita e por aí vai. Então hoje nós vivemos num outro tempo em que as mulheres já se encontram numa posição de igualdade com o homem, embora nós saibamos ainda pelos noticiários e pelos estudos que são feitos que existem ainda muitas mulheres vítimas dessa submissão ao homem, que é um atraso, não é mais desse século, e que são vítimas de violência. Nós sabemos que há muitos casos de violência contra a mulher, em que os seus direitos não são respeitados. Mas vivemos tempos muito melhores do que os tempos já idos, e principalmente no meio espírita, as mulheres vêm encontrando espaço para expressar aquilo que pensam, aquilo que sentem, aquilo que desejam, e com toda a sua sensibilidade,
a sua inteligência tem auxiliado e muito a fazer com que o Espiritismo, essa doutrina luminosa, se espalhe ainda mais pelo Brasil e pelo mundo, auxiliando no despertamento das consciências para o bem, para o progresso, para a iluminação. Os principais médiuns do século XX, todos eles receberam comunicações mediúnicas de espíritos que na última encarnação foram mulheres. Chico Xavier, que teve um impacto muito grande na história do Brasil, na história do Espiritismo, auxiliando a tornar o Espiritismo uma doutrina mais popular, mais acessível às pessoas, tinha um mentor espiritual que usava um nome masculino, Emmanuel. Talvez se Emmanuel tivesse se apresentado como Emanuela, talvez não teria sido recebido da mesma maneira que o foi. Então usou o nome Emmanuel. Mas Chico Xavier recebeu inúmeros textos muito importantes de espíritos, como dissemos que na última encarnação foram mulheres, como Meimei, Maria Dolores, Alta de Souza. Chico Xavier recebeu vários sonetos de uma beleza, de uma transcendentalidade deste espírito, que foi uma poetisa lá do Rio Grande do Norte, marcada ao longo da sua trajetória pela dor. Perde os pais muito cedo, é criada pela avó, um dos irmãos morre na sua frente, queimado por uma lamparina que explodiu em suas mãos, e ela morre na flor da idade, jovem ainda, vitimada, se não estamos equivocados, pela tuberculose. E deixa apenas uma obra escrita, que é o Horto, uma obra pouco conhecida. E uma vez, quando Chico Xavier foi entrevistado, tendo sido pedido para ele que expressasse uma comunicação mediúnica que de alguma forma tivesse marcado a sua lembrança, ele respondeu que foi uma comunicação no início da década de 30, que ele estava no seu quarto, orando, e nisso manifestou-se então um espírito que ele não conhecia, que era Alta de Souza, e que vinha trajada com uma luz muito intensa. E ela se aproxima dele, pede permissão para escrever, ocorre o fenômeno mediúnico, em que o nome não é muito apropriado, mas ocorre a incorporação do espírito, de tal modo a identidade entre o espírito que está se comunicando e o médium, que Chico narra que quando ela psicografou o soneto, que era intitulado Nossa Senhora da Amargura, que era um soneto que expressava uma prece, uma oração a Maria, aquele espírito começa a chorar tanto que a emoção daquele espírito contagia Chico Xavier, e ele passa a chorar também, e ele narra que não sabia mais se quem chorava eram os olhos de Alta de Souza ou se eram os seus olhos. Tal a emoção que aquele espírito lhe comunicou. Então ele psicografou textos, mensagens, comunicações de muitas mulheres. Nós não podemos esquecer o médium baiano Divaldo Pereira Franco, que tem como mentor espiritual um espírito que utiliza o nome de uma mulher, Joana de Ângeles. E aí nós vemos algo inédito, porque fazendo um breve estudo dos principais médiuns e dos seus controladores espirituais diretos, quase todos eles homens. Tinham mulheres em suas equipes, mas quase todos eles, na totalidade, homens. Divaldo Pereira Franco
tem como orientador espiritual um espírito que se apresenta com o nome de uma das suas encarnações passadas, Joana de Ângeles. Então, através desse médium, essa entidade tem marcado profundamente essa fase que nós estamos vivendo na atualidade no movimento espírita, em que se busca uma associação entre a psicologia e o espiritismo. E Joana de Ângeles, pioneiramente, vem escrevendo obras de um valor doutrinário incalculável nesse sentido, que faz essa aproximação entre a psicologia e o espiritismo. Então, são as mulheres do espiritismo, que, da mesma forma que os homens, através dos seus recursos e das suas possibilidades, vêm contribuindo para que o espiritismo, essa doutrina que ensina a imortalidade, a reencarnação, a comunicabilidade com o mundo espiritual, se difunda cada vez mais, seja cada vez mais conhecida e se transforme numa ferramenta pessoal e coletiva para a transformação das nossas vidas, para a nossa transformação interior. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus que nos abençoe, rogando também a Maria, esse Espírito doce, cuja passagem terrestre acompanhou de perto as experiências difíceis vivenciadas pelo seu filho na difusão dos principais conjuntos de ensinamentos voltados para o amor, para o bem, que esteve em todos os momentos ao seu lado, como todas as mães, ao menos as que merecem esse título, o fazem, mantendo-se sempre ao lado dos seus filhos. Quando Jesus foi abandonado pelos seus amigos mais próximos, a sua mãe permaneceu ao seu lado. Que era o momento da Via Crucis, que era o momento da crucificação. Maria, enquanto seus principais discípulos, como João mantém-se junto, como Pedro, Tiago, se afastam, Maria, apoiada por João, que era um dos discípulos amados de Jesus, segue de perto as pegadas do filho e vai se transformar mais tarde também numa importante difusora da mensagem do seu filho, da mensagem de amor do seu filho. Então, que Maria, esse espírito alvinitente, esse espírito cheio de sabedoria e de amor, possa também, ao lado do seu filho, ao lado de Jesus, nos abençoar e nos auxiliar em nossa caminhada terrena, rumo ao nosso engrandecimento, rumo à nossa espiritualização, rumo ao mundo em que não se precise mais utilizar esse termo igualdade de direitos entre homens e mulheres, em que todos sejam de fato considerados iguais, independente do sexo, independente da religião, independente da condição socioeconômica, independente das ideias que sustente. Um mundo onde os espíritos possam estar mais interligados pelo amor, pela fraternidade, pela afeição verdadeira. Obrigado pela atenção.